Os filhos são reflexo dos seus pais e muito desse reflexo vem das vivências que temos em casa. Mais do que aprender com o que falamos, eles aprendem com o que fazemos. E é esse o tema do nosso programa de hoje. Fique ligadinha porque o Chá das 4 já começou. E antes de começar o nosso bate-papo de hoje sobre como nossas ações influenciam na formação dos nossos filhos, eu quero te convidar a conhecer a quarta integrante de hoje. Vanessa Rezende é pedagoga, palestrante, especialista no atendimento sistêmico de família, psicopedagoga e pastora na Igreja Batista da Lagoinha. Fez parte do De Tudo Um Pouco por 4 anos, com o quadro Em Família. E também já foi coordenadora do Colégio Cristão de Belo Horizonte. Vanessa atua há 23 anos como psicopedagoga. Ela é noiva do Wesley Arruda e mãe do Davi e do Isaac. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, viu? Obrigada. Por vir cooperar conosco nesse assunto aí. Tem um colégio aqui em Belo Horizonte que tem esse como é que fala? Esse jargão, esse slogan, né? O melhor ensino é o exemplo. Sim, sim. Né? E, de fato, a gente vê que, principalmente as crianças e os adolescentes, eles estão mais conectados àquilo que a gente faz, alinhado com aquilo que a gente fala, do que simplesmente com blá, blá, blá. A gente está falando, eles desconectam, tira o pino, né? E pode falar, né? Mas quando a gente faz, a coisa toma um peso, né? Quando a gente tem uma fala coerente com aquilo que a gente ensina. Sim. Na prática, o que você como pedagoga, Sim. o que você vê que é efetivo isso na vida das crianças e dos adolescentes? Eles estão de olho mesmo ou é só conversa fiada? Demais, não é conversa fiada não, gente. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui com vocês. Eu tive muito prazer de reorganizar a agenda para estar aqui com vocês hoje. Que bom que e achei o tema muito legal. Quando as minhas me ligaram e falaram do tema, eu gostei muito. Eu, assim, nas minhas palestras, nas ministrações da igreja, eu sempre falo que os filhos, eles ficam assistindo o show que a gente está dando. Então, muitas vezes a gente fala, mas aquilo que a gente fala não confere com aquilo que a gente faz. E... Do tipo, não grita! Isso. Alguém liga para sua casa, fala que eu não estou aqui. É horrível, meu Entende? Deus. Então, assim, tem um escritor americano que ele fala que, eu esqueci o nome dele agora, que quando a gente nasce, nós somos vazios, não tem nada dentro da gente. E nós vamos ter uma identidade, uma autoestima baseada naquilo que os pais falam e fazem. Então, eu fico imaginando nós, né, que somos mães, o tema está muito voltado para a mãe, nós precisamos de sermos, assim, mulheres inteiras, né, para que a gente consiga transmitir uma mensagem positiva para os nossos filhos. Eles estão de olho no que a gente fala, como a gente se comporta, como a gente se veste, nas palavras que a gente profere. Né? Tantas vezes a gente quer mãe, a gente quer um filho tão bem sucedido. Mas para ele ser assim, ele vai se inspirar muito naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Mas vocês acham que só isso basta? Não, eu não acho que... Eu acho que não. Acho que aquilo que a gente estava conversando, assim, né? Nos bastidores. A gente tem as nossas conversas de bastidor. Porque eu achei esse assunto também, assim, muito interessante, assim, de a gente conversar, porque ele é muito amplo. Porque muitas vezes tudo que você faz é querer dar o exemplo, é dar o exemplo. Por mais que você erre, né? Você tá ali dando o exemplo, mas chega uma hora que a criança, né? A pessoa, o ser humano, ele vai decidir se ele vai querer realmente aquilo ou se ele vai seguir o caminho dele. Sim. Mas isso não descarta a importância de você dar o exemplo, porque é a semente. Exatamente. Aquela semente, ela tá ali, ela tá plantada. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, não, esse negócio não funciona não, porque olha lá fulano, tem uma vida boa, viveu uma vida honesta, olha o filho dela. Olha como é que está vivendo a vida. Mas são escolhas, né? Às vezes, diante de um crime hediondo, por exemplo, né? Quando você vê uma pessoa praticando um crime hediondo dentro de uma realidade de violência, ela cresceu debaixo da violência, aí você pega o histórico, a mãe era drogada, o pai não se sabe o nome, papapá, aí a gente meio que explica
por que que deu errado a receita, né? Mas quando você pega um transtorno, um caso, uma pessoa que mata a outra, e você vai ver na história da família, nunca teve nenhum exemplo desse. O pai, um cara super trabalhador, super honesto, a mãe dedicada aos filhos, e você vê toda uma história assim, mas aí alguma coisa deu errado. Por quê? Porque educação de filhos, gente, não é bolo. E até o bolo, quando você segue direitinho a receita, pode uma dar série errado. de... Às vezes o forno que você tem vai desandar aquela receita. O tipo de temperatura, né? Alguma coisa vai dizer, mas eu segui a receita na regra, eu fiz tudo direitinho, eu pus todos os ingredientes, todos eles estavam no prazo de validade. Mas quando eu bati o bolo e fiz... solou o bolo não cresceu, o bolo não foi. E aí a gente vai tentando achar os motivos, né? Ah, o forno, está entrando ar no forno, o ambiente, o que aconteceu? Alguma coisa desandou. Embora a gente entenda isso, que não é uma receita de bolo, tem certos passos que são fundamentais para ter menos chance de dar errado. Então, e o exemplo é uma parte fundamental disso. Sim. Se eu tenho uma fala que destoa da minha atitude, né? E é claro que nós não somos perfeitos. Deixa eu aliviar a sua carga. Você agora que é mãe e pai, está assistindo a gente e pensa assim, pelo amor de Deus, eu quero que meu filho seja, mas assim, eu também estou lidando com as minhas dificuldades, eu também sou gente, ok. Mas a gente até falou no programa, num dos programas anteriores, a gente conversou sobre a necessidade da gente saber pedir perdão, identificar quando a gente errou. Saímos da rota, pisamos na bola, erramos. Então, seja humano o suficiente para voltar atrás e falar, olha, eu errei, filho. Chama esse filho que você errou com ele. Filho, eu errei, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu preciso que você me perdoe. Você pode me perdoar? Você pode orar comigo? Né? E isso também, inclusive, isso apresenta para o filho a possibilidade deles saberem que a gente é gente como eles, né? E que da mesma maneira que Deus nos perdoa das nossas falhas, que nós muitas vezes os perdoamos das falhas dele, nós também precisamos de perdão, né? Quando nós erramos. Helena, e a gente que trabalha com... Eu trabalho no consultório tem 23 anos, né? Atendendo famílias e na igreja. Uma das coisas que eu percebo é que às vezes os pais, eles acham que pedir perdão tira a autoridade. E isso não tira a autoridade de ninguém. Quando o filho reconhece a humanidade, né? Afinal de contas, também são as nossas dores que nos humanizam. Exatamente. Então, se o pai fala assim, não, eu errei, você me perdoa, isso eu estou acreditando que aquele pai vai procurar não fazer aquilo mais. Sim. Isso não denigre em nada. E a gente vê um tempo assim, de muito autoritarismo, né? Sim. E o pai que não tem tempo de exercer autoridade, ele vai ser autoritário. E aí vai afastando o filho cada vez mais. E eu gostei tanto disso que você falou, Carla, quando você disse assim que você não acredita que é só a influência do pai e da mãe, né? Que vai fazer você de tal forma. Porque Deus deu pra gente o livre-arbítrio. A gente vê tantos pais assim que, infelizmente, né, por um histórico familiar, não conseguiram dar aquele exemplo esperado para os filhos. Às vezes o filho sai muito bem na vida, porque também existe Jesus que transforma a nossa história. Né? E cada um tem uma estrutura de personalidade também. É verdade, tem as personalidades, uma série de coisas. Sim. Bem, nós separamos para mostrar para vocês aqui 2 vídeos muito interessantes, gente, que mostram muito de como nossas ações influenciam no comportamento dos nossos filhos. Nós vamos acompanhar o primeiro vídeo, confere com a gente. Que incrível, esse foi um experimento social, né? Aquele homem, ele simula que tem medo, que tem receio da escada rolante,
da esteira, na verdade é uma esteira rolante, e é tão interessante como as pessoas interagiram. Então, imediatamente, um pai que estava com a família, estava com um bebê no carrinho, outra criança, e a mãe, percebeu que ele estava inseguro. Ele veio para prestar auxílio. Você está com medo? Eu te ajudo. Imediatamente o filho pequeno veio também. E ele, com o mesmo discurso do pai, né? Não tenha medo, eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Ai, gracinha. Que coisa linda. Tá dando uma conversa no meu Instagram, é tão interessante isso, que eu postei numa rede social uma edição de uma mensagem minha, pequena, curtinha, um vídeo curto, em que eu falei que os meus filhos não queriam comer presunto e queijo. Cadê o presunto? Cadê o queijo? Eu falei assim, não tem presunto e queijo hoje. Tem café com pão, e é isso aí que tem para comer, com manteiga. E eles falaram assim, não quero lanchar. Quem quis comer, eu deixei acabar de comer, peguei os 4, pus dentro de um carro, a Sofia era bem pequenininha, coloquei dentro do carro e levei debaixo de um viaduto aqui em Belo Horizonte. Tinha uma família morando debaixo do viaduto. Vou fazer isso. Na hora que nós chegamos, calma. Eu já tô com Na hora que nós chegamos lá, eu falei assim, olha lá onde que o pessoal está. Eles estavam tomando banho numa biqueira que tinha. Eu disse, olha lá, sabe o que eles estão fazendo? Aí é a casa deles. E vocês têm tudo e fica reclamando. O próximo que reclamar que não tem presunto e queijo em casa vai vir morar com eles. Porque o que tem não é bom, né? Aí o vídeo ficou só isso, né? O vídeo curto é isso. E aí tem aquela galera que interage, essa é mãe raiz, não sei o que, não sei o que. E tem aqueles, que absurdo, isso não é educativo, blá, blá, blá. Olha, não sei se é educativo, só sei que funcionou. Eu acho que é educativo. Porque não apenas eles pararam de reclamar, como se tornaram empáticos com as pessoas que são menos favorecidas. Então, a partir daí, eu comecei a notar nos meus filhos o interesse pela vida daqueles. Logo depois, um dos nossos filhos viu um morador em situação de rua que montou a sua barraca perto da nossa casa. E ele falou para o pai dele, logo depois desse episódio, ele falou assim, papai, ele não tem comida? Olha com quem ele preocupou. Ele não tem comida? Não, filho, não tem. E ele tinha acabado de comprar uma bandeja de suspiro. Sabe aquele suspiro? Que ele tinha pedido, implorado para o pai dele comprar a bandeja o dia inteiro. Ele ficou no pé do João desde de manhãzinha, quando eles foram para a escola, até na hora que eles voltaram. E o João tinha comprado a bandeja. Ele falou assim, então eu vou dar para ele o meu suspiro. Poxa, naquele dia eu me realizei como mãe, porque eu pensei assim, uau, ele quis dar algo que era precioso para ele. Aí o João falou assim, mas o suspiro, filho, não vai matar a fome dele do jeito que precisa. Pode entrar como sobremesa. Vamos subir, vamos fazer um sanduíche para ele? O mesmo que a gente vai fazer para a gente faz para ele. E você vem aqui trazer. Aí o Arthur subiu com o João, prepararam o sanduíche. E eles chegaram em casa, os dois super animados. E o que foi? Foram direto para a cozinha. O que está acontecendo? Não, mamãe, nós vamos fazer um sanduíche para o moço que mora na barraca ali fora. Eles gostam, né? Eles ficam animados. Essa sensação de você se sentir útil, ela é muito boa. Ela é né? muito você boa. Entender como que você ser útil para alguém. E nasceu de um confronto. Entendeu? Nasceu, olha... Então as pessoas ficam me criticando, mas olha, gente, honestamente, não estou falando que você deve fazer isso, que esse é o caminho da educação, só estou falando que eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer e deu muito certo. Os meus filhos pararam de reclamar. Agora eles são gratos por aquilo que tem na mesa. Depois daquele dia, nunca mais eles reclamaram. Sim. E outra coisa, começaram a ser despertados que existe gente fora da bolha deles, que tem necessidades, que não tem uma casa para morar, né, e que eles podem minimizar a dor dessas pessoas, minimizar a falta dessas pessoas, quando eles não são apenas empáticos, mas generosos, compartilhando aquilo que Deus nos deu para compartilhar. E eles começaram a ver, depois daquele dia também, eles começaram a observar que é uma coisa, eu sempre acreditei nisso, também porque minha mãe sempre foi assim. Minha mãe sempre me ensinou com a prática. Ó, você aí fazendo. Repetindo o que é minha mãe. Né? É porque ela nunca falou comigo, Leninha, você tem que ajudar os necessitados. Ela nunca me falou isso. Ela sempre ajudou. Então, quando eu via, as pessoas vinham bater, ela falava assim, nunca... Às vezes você pode não ter dinheiro, mas alguma coisa para comer você pode tem. fazer. Então, nunca dispensa umas pessoas de mão vazia se você tem alguma coisa para comer dentro de casa. Você tem sempre alguma coisa para compartilhar. Né? Então, minha mãe nunca me ensinou isso formalmente, mas ela, com a atitude dela, sempre quem bate lá em casa, até hoje, assim, na casa dos meus pais, um prato de comida tem, um copo d'água tem, um suco. Se ela está bebendo um suco, tem suco para o outro também. Se ela está batendo um bolo, daqui a pouco vai ter um bolo, você quer esperar? Entendeu? E eu aprendi na prática. Então, realmente, o exemplo arrasta. E eu acho que existem algumas coisas que ficam
Na mente. Na mente mais, que tocam mais. Então, por isso que a gente tem que dar o exemplo, porque tem coisas que às vezes para eles não vão fazer exatamente aquilo, mas outra coisa que você nem imaginou que fosse tocar tanto, toca, igual essa com a sua atitude, mãe, né? Que você lembra até hoje. Então, isso eu acho que o exemplo, isso até em coisas pequenas. Se eu tô aqui com você, aqui no programa, né? A gente tá aqui, eu pego o chá e tomo chá, você vai tomar o chá também. Sim. A gente tá aqui, eu tomo chá, você toma. Aí a Vanessa toma também e a Carla também. Então a gente tem Você a vai tendência de às vezes Vou até tomar. de então também vou Vou tomar. O meu é água, gente, não quis chá, não. Você não quis chá, não, Vanessa? Ô, Helena, deixa eu falar uma coisa. O caráter, ele é formado na pressão, né? A gente falava muito isso no colégio cristão, na época dos princípios bíblicos, né? Você lembra? Sim, lembro. Que o caráter é na pressão. Então, você fez uma pressão nos seus meninos. E uma das características de uma pessoa com bom caráter é grato. Pessoas que não têm bom caráter, elas não têm gratidão. Não tem gratidão. E isso a gente pode ensinar para os filhos da gente. E a gente vive um tempo de muito consumismo, né? O pai e a mãe trabalham o dia inteiro, a gente trabalha, às vezes até para dar para o filho coisas que a gente não teve. Sim. E isso não gera um bom caráter. Não, isso é um erro. É um erro muito que eu grande. aprendi também, eu aprendi as duras penas, né? Você conta isso, Helena, conta isso, ficou guardado. Sim. Você conta esse eu comprei, eu tinha um dinheiro guardado, fui para os Estados Unidos, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, a Clara tinha 3 aninhos, 3 para 4 anos, e o Miguel tinha 7 meses de idade, ou menos. E nós fomos para os Estados Unidos com o El Chamar, que era o grupo da igreja, fomos cantar, e eu juntei o meu dinheiro, assim, para comprar um micro-ondas. Porque na época, micro-ondas lá era mais barato, né? Era caro pra caramba. Aí juntamos dinheiro para comprar o micro-ondas. Chegamos lá, entramos, aí o pessoal da igreja foi levar a gente para os lugares, fazer compra e tudo, e pararam no supermercado de brinquedos, que é a Toys R Us, né? Ah, e na sei. época era um hipermercado mesmo. Hoje não é Era tanto enorme. assim, Hoje mas fechou. era enorme. Hoje fechou. Fechou. E aí tinha aquela quantidade de brinquedos. Quando eu olhei para aquela quantidade de brinquedos, olhei para o João, o micro-ondas dançou, né? Ele dançou. Enchemos uma mala. Trouxemos uma mala de brinquedo para Clara. Panelinha, fogãozinho, urso de pelúcia, cachorro de pelúcia, coelho de pelúcia, boneca, umas 4 bonecas. Fiz a festa, parecia que era eu, né? Pro Miguel, a gente trouxe um patinho de borracha, uma pantufinha de elefante e um macacão da Warner Bros., acho que é isso. Aí, beleza. Quando eu cheguei em casa, que delícia foi ver a Clara abrindo a mala dos presentes. E eu, meu Deus, eu quero dar para minha filha o que eu não tive, né? E ela se deliciando, ela abria os presentes, e abraçava os ursos, abraçava os cachorros de pelúcia, abraçava as bonecas. Passou uma semana, eu entrei no quarto dela. O susto. Uma boneca totalmente careca. Sabe quando você pega uma tesoura e sureca a boneca no toco, assim? Ai, meu Deus. Com a cara toda rabiscada. E eu falei assim, claro, peguei a boneca. Parece que aquele negócio era meu, né? Que era seu, né? O que você fez com a minha boneca? Claro, e tinha mais outras 3 bonecas. O que você fez com a boneca, Clarinha? Ela falou assim, cortei o cabelo. Rabisquei. Eu falei assim, eu tô vendo o que você fez. Eu vou dar as outras bonecas pra Mariana, que era a criança da idade dela, que é filha da Cida, que trabalha com a gente até hoje. Aí minha amiga, né? Aí eu vou dar essas bonecas pra Mariana. Aí ela virou pra mim e falou assim, Nossa. pode dar. Tipo, não tô nem aí. Gente, Você aí... lembrou do micro-ondas na hora, Na né? hora. É mesmo. Aí eu peguei na mesma... Salvei as bonecas, né, da mão dela. Falei assim, não, você não vai rabiscar mais essas bonecas e tal. E aí Deus foi ministrar o meu coração. Falou assim, olha, veio fácil, foi fácil. Uma semana depois, ela estava cobiçando um único brinquedo do Miguel que eu trouxe, que era o patinho de borracha. Ela queria o patinho de borracha do Miguel. Queria eu trouxe que ela uma não mala teve. de presente para vocês, esse aqui é do Miguel. Não, eu quero o presente do Miguel. Eu falei assim, meu Deus, é essa insatisfação. Então, eu não estava ajudando a minha filha, entendeu? Eu estava deformando, eu estava aleijando a minha filha, porque ela perdeu o prazer, veio fácil, não tinha nenhum estímulo, entendeu? Veio fácil e ela não fazia questão daquilo. Ela perdeu o prazer. Ao passo que aquilo que você conquista, aquilo que te custa, Tem outro aquilo gosto. que você tem que esperar por isso, vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Você quer isso isso? mesmo. Vamos esperar um pouco mais. Agora a mamãe não tem dinheiro. Você Dá tem que valor. esperar. Você vai treinando isso no menino. Aí, ok, eu vou esperar. Quando ganha, é aquela outro alegria, valor. aquele cuidado, aquele zelo, né? Deus faz assim com a gente. A gente Acha na que Deus base vai- da nossa infância.
A gente ganhava, a gente fazia uma festa para ganhar uma caixa de bombom. Era mesmo. Antigamente, a gente dava valor às coisas, né? A gente esperava o Natal, às vezes, ou alguma outra data, aniversário, para ganhar alguma coisa. Hoje, chega o aniversário do filho de Natal, você fica assim, eu já dei, como é que eu vou... Entendeu? Não tem mais aquela coisa, né? Eu também era dessa de gostar de dar muito presente. Aí um dia, eu estava lá em casa, eu falei com os meninos assim, eles estão aqui, né? Estão ouvindo a gente. Falei assim, o que a mamãe fez com vocês até hoje que vocês mais gostaram? Sabe o que eles falaram? Guerra de travesseiro. Olha isso. É o que não custa dinheiro. É o que não custa. Né? É o que não custa dinheiro que marca memórias. E eu acho tão importante isso, né? É a gente criar memórias nos nossos filhos, mais do que dar coisas. Encorajando um consumismo desenfreado que gera uma frustração, né? Uma desvalorização do que se tem, né? Uma ingratidão. Tudo é pouco, o muito é nada. E, enfim... Aquele entulho lá, parece que tem um demônio na casa pra gente dar. É mesmo. É verdade. Gente, vamos acompanhar o segundo vídeo? Vamos lá, vamos assistir o segundo vídeo para a gente comentar sobre ele também. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? What's wrong with you? Gente, esse vídeo é muito impactante. Eu postei um trecho dele no meu Instagram um tempo atrás. Ele é chocante e é propositalmente chocante. Porque, às vezes, o que os adultos reclamam é aquilo que eles ensinam com seus atos. Então, hoje a gente fala muito sobre violência contra a mulher. Hoje se fala muito sobre filhos alcoolizados. Né? Mas quantas vezes a gente viu esse exemplo começar em casa? Quantas vezes a gente vê o pai oferecendo para o filho a biquinha na cerveja, entendeu? Começou ali, de um jeito inocente, no churrasco de família. Eu estou bebendo uma cerveja e eu ofereço para o meu filho. Depois esse filho cresce, se torna um alcoólatra. Eu grito com a minha esposa, eu desacato a minha esposa, eu desrespeito a minha esposa e quero que meu filho trate bem a esposa dela, né? Eu desobedeço meu pai, eu sou rebelde com meu pai, eu quero que a minha filha respeite o marido dela. Então, o nosso exemplo, ele arrasta de fato. E aqui, gente, a gente abre uma oportunidade para você que está assistindo esse programa fazer uma reflexão. Seus filhos podem te imitar? Os exemplos que você está dando hoje, nas coisas pequenas, eles podem, sem medo, te imitar? Você pode influenciar os seus filhos com tudo que você faz hoje, todas as suas decisões hoje, elas vão levar os seus filhos para um bom caminho? É claro, como a gente começou o Chá das Quatro falando, essa não é a receita toda. Quem dera que só fazer a coisa certa, fazer boas escolhas, ensinar pelo exemplo e pela palavra, garantisse que os nossos filhos tivessem vidas estruturadas. Mas se não garante, se não tem o poder de garantir, tem o poder de pavimentar com solidez o caminho, para que esses filhos entrem num caminho, no mínimo, de equilíbrio, né, emocional e autonomia responsável, gestão responsável da própria vida. Né? É chocante e
desconfortável, mas a gente quer produzir isso mesmo em vocês, reflexão. Tudo que a gente viu ali naquele vídeo, as crianças estavam imitando os adultos. A gente vê os adultos fazendo isso toda hora. E muitos desses adultos são pais, são mães, são educadores, são tios, tias, avós, avós, porque não é só o pai e a mãe que influencia a criança, não. Né? Se eu sou avó, eu também influencio, se eu sou tia, se eu sou educadora. O convívio, né? Aonde a criança ou adolescente ele convive, é o que ele vai replicar muitas vezes, né? Então, tá bom. Então, vamos colocar mais uma mulher nessa conversa? Falamos de forma online hoje com a pastora da Lagoinha Kids, a Marina Ferraz. Vamos lá? Ei, tia Marina! Ei, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem. A gente sabe que você está com um sinal instável aí de internet, mas a gente quer ouvir a sua opinião. Amém. Amém. Estava aqui acompanhando, estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Então tá jóia. Olha só, vocês já falaram muita coisa importante, né? Estava aqui acompanhando. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, né? Uma das pastoras aqui da igreja e também do Kids há 14 anos. Então, eu acredito que nós temos uma influência muito grande no que diz respeito ao que a criança vai reproduzir. E pegando o gancho, Helena, do que você falou, que não é só os pais que, de certa forma, influenciam, nós como pastores, nós como professores, como os líderes, principalmente da igreja, nós também somos influência na vida das crianças. E eu quero trazer para esse campo da igreja. Muitas vezes a gente tem uma fala com as crianças, ora, crianças, leia a Bíblia, faça o devocional, mas nós não estamos fazendo. E a criança percebe nitidamente quando nós vamos orar, quando nós vamos ministrar na vida delas, nós não temos autoridade. E eu quero falar aqui sobre autoridade. Criança vê, criança faz. Se nós temos autoridade naquilo que nós estamos falando, há uma autoridade sobre a nossa vida e a gente vai conseguir passar isso na vida delas. Porque quem vai convencer a criança do pecado, da justiça e do juízo, até do que elas aprenderam de forma errada, é o Espírito Santo. E como mãe, né, a minha maior preocupação sempre quando eu vou fazer alguma coisa, a gente sempre pergunta, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E aí eu devolvo a pergunta. Os meus filhos estão à minha volta? Eu devo fazer isso? E quando eles não estão? Porque às vezes está tão no nosso cotidiano e a gente só preocupa se eles estão perto ou não, mas mesmo quando eles estão longe, nós estamos transmitindo para eles espiritualmente legalidades, brechas que nós precisamos cortar. Então, como pastora, eu quero deixar esse recado aqui para você, mãe, pai, vovó, vovô, titio, nós somos autoridades espirituais sobre a vida das crianças e se nós abrimos uma brecha, ainda que eles não estejam vendo, nós precisamos fechar, porque eles vão receber essa brecha que nós estamos abrindo e eles vão ser influenciados espiritualmente e fisicamente. Obrigada, tia Marina. Suas considerações foram brilhantes. Que Fantástico. Deus continue abençoando você, viu? Um beijo. Amém. Beijo. É isso aí. Fantástico. Ela não precisa acrescentar uma vírgula que ela disse. Ela foi super, mega... Helena, posso falar? Depois do Depois do intervalo. intervalo. Não quero falar da moça. Gente, a gente vai... Guarda aí, Vanessa. Sim, Não perde a linha de raciocínio, não. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta no Chá das 4, hoje conversando com a pedagoga Vanessa Rezende sobre o exemplo na educação dos filhos, né? E essa influência que a gente tem como mulheres, como mães, como avós, como tias, como educadoras, enfim, nos processos de treinar a próxima geração, não apenas com aquilo que a gente fala, mas, sobretudo, na maneira como a gente age. Antes da gente continuar esse papo, a Vanessa acabou o último bloco querendo fazer algumas considerações. Eu tenho que falar para você de uma palavra difícil que vai resolver sua vida. Gente, adjudicação compulsória. Você já ouviu falar da adjudicação compulsória? Não? É o meio através do qual o seu documento do seu imóvel vai ser legalizado. Como é que está a situação legal do seu imóvel? Muitas pessoas compram um imóvel, fazem aquele contrato de gaveta, não paga o imóvel todo direitinho, mas não fecha com chave de ouro esse processo. Não vai lá e não faz a escritura do seu imóvel, às vezes mora no imóvel, pagou por ele, ou habitou naquele imóvel durante muito tempo, a situação está irregular, aí quando chega uma situação de desapropriação
ou até mesmo de falecimento e vai abrir a caixa, a surpresa é ruim. O imóvel não está legalizado. E a adjudicação financeira é essa ferramenta maravilhosa onde o juiz assume o lugar do vendedor do imóvel e ele mesmo pode dar a escritura do seu imóvel. Então, legalize a sua situação, a situação do seu imóvel, seja ele comercial ou pessoal, coloque a sua vida em dia. É importante a gente andar na luz em todos os nossos negócios. Está aí na tela a empresa que pode te dar todo o suporte para você legalizar o seu imóvel, tá bom? Então vamos lá, Vanessa. Vanessa Rezende, fala comigo que você ia falar de eu chamar. Não, é porque eu estava assistindo a pastora, eu gostei muito do que ela falou, mas na hora que ela estava dizendo, eu fiquei pensando, Helena, assim, meninas, né, no tanto de função, de papel que nós mulheres temos. Então, assim, a mulher comum que levanta, que tem que arrumar a casa, mandar a menina para a escola, né, que trabalha fora de casa, tem dupla, tripla jornada de trabalho, e sendo uma serva de Deus, ela precisa de conduzir os seus filhos no devocional, e fica muita cobrança pra gente. E às vezes não é tão fácil, na maioria das vezes é bem desafiador. Então eu estava dizendo que muitas vezes é necessário a gente buscar um apoio, uma terapia, buscar um grupo de mulheres que vai ouvir, que vai aconselhar, porque fica muito desafiador pra gente. Olha, Vanessa, tem até uns investimentos que a gente precisa fazer na vida. Não é só em brusinha, gente, é só que a gente brusinha. faz investimento. Não, deixa eu falar com vocês. Tem um curso da Carol Bazo, a Carol Bazo, @Carol Bazo com 2 Es. Eu não sei se tem algum underline, não sei, mas ela é esposa do Ângelo Bazo, ela está dando um curso sobre gestão de tempo. Olha que bênção. Gente, como nós aprendemos, e eu acredito que deva existir outras pessoas no mercado. Gente, a gente precisa de aprender a administrar o nosso tempo. Sim. Principalmente nós que somos mulheres, porque nós somos, sim, multitarefas. Muitas coisas a gente faz porque precisa, outras que a gente faz porque a gente se meteu a fazer. É verdade. A gente quer fazer, gente. A vida já está confusa, já tem muita coisa, mas a gente ainda chama mais coisa para nós. A gente dá um jeito tem que fazer. de pegar, mas a gente tem que aprender a falar não. A gente tem que aprender a delegar. Encerrar né? ciclos. Encerrar ciclos. Então, fica essa dica aqui. Às vezes você está ouvindo, a gente fala, meu Deus, só de ouvir, já estou cansada. Olha, mas deixa eu te falar uma coisa. Quem quer, corre atrás. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, Vanessa, não tem tempo de fazer devocional, não, gente. Sabe, eu trabalho, eu estudo, eu só durmo 6 horas por dia, gente, não. Porque fazer devocional para você não é prioridade. Exatamente. Porque quando é uma prioridade, a gente arruma tempo. Você não sempre arruma tempo Você está aqui, ó, assistindo o Chá das 4. Você arruma tempo para ficar na internet, falando da vida alheia. Você arruma tempo para ficar sabendo as notícias, rolando lá no Instagram, às vezes cobiçando a vida alheia. Você está investindo tempo, às vezes, naquilo que não é vida, naquilo que é vão. Então, repensa onde as horas do seu relógio estão se perdendo. Organize as suas prioridades para você conseguir cuidar dos seus, cuidar de você, cuidar dos seus, gerir bem o seu tempo e ter um relacionamento com Deus, porque é a partir desse relacionamento com Deus, gente, que todas as outras coisas se organizam, né? Inclusive o nosso relacionamento com os outros. Quando a gente está bem com Deus, a gente fica de bem com os outros, né? Quero aproveitar para colocar um homem na nossa conversa. Nós vamos receber no nosso contraponto de hoje o pastor Peter Souza. Aqui é o pastor Peter Souza, sou um dos pastores dos adolescentes e pré-adolescentes aqui da Igreja Batista da Lagoinha Matriz. E quão precioso é esse tema! Filhos veem, filhos fazem. E nos traz uma reflexão profunda do tipo de exemplo que eu e você temos oferecido aos nossos filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 6 diz: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te." Em primeiro lugar, tem que estar no nosso coração. Depois é necessário investimento de tempo de qualidade, assentado em casa, pelo caminho, ao deitar, ao levantar, sem querer terceirizar aquilo que é uma responsabilidade nossa e que, infelizmente, tem sido cada vez mais real nos dias de hoje. As famílias acham que a responsabilidade é da igreja, é da escola, mas é necessário que eu e você assumamos um papel de protagonismo na educação e no discipulado dos nossos filhos. Tem um ditado que diz que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E o que vai arrastar os nossos filhos cada vez mais para os pés do Senhor Jesus
é o meu e o seu exemplo. É tão triste quando às vezes eu converso com algum adolescente ou pré-adolescente e eles dizem: Peter, meu pai e minha mãe não tem nada a ver o que eles são aqui com o que eles são em casa. Na igreja eles são uma bênção, mas quando chego em casa é tanta briga, é tanta discussão, é tanta confusão que eu não tenho prazer nenhum em voltar para casa. Mas que esse tema traga aos nossos corações essa reflexão. Será que nós temos sido um referencial para os nossos filhos? Será que eles têm conseguido ver Jesus na minha vida e na sua? Será que realmente nós podemos dizer: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, para cada um dos nossos filhos? Se perguntar para o seu filho hoje qual o maior exemplo de homem ou de mulher de Deus, será que o primeiro nome que vai vir na memória dele vai ser o seu? Para você, mulher, fica uma reflexão. Você hoje, que é mãe de menino, será que você ficaria feliz se o seu filho se casasse com uma mulher parecida com o que você é hoje? Ou você, que tem uma menina como filha, será que você tem educado a sua filha para ser uma esposa segundo o coração de Deus, que reflita a glória do Senhor? Que Deus abençoe e que possamos ser, em nome de Jesus, pais segundo o coração de Deus, refletindo aquilo que é o caráter de Deus na vida dos nossos filhos. Amém. Obrigada, pastor Peter. Eu li o nome dele errado, falei Peter, gente, é Peter. Pastor Peter, obrigado pelas suas considerações muito relevantes. É isso mesmo. Eu acho que ele veio somar e consolidar aquilo que a gente falou aqui durante todo esse tempo, embora o exemplo arraste de fato, ele não é a garantia absoluta de que tudo vai dar certo, mas ele é uma boa pavimentação do caminho. E principalmente quando ele falou uma coisa interessante, que hoje a gente vê muito isso, essa transferência de responsabilidade. Não, eu estou muito ocupado na minha vida, então eu vou pôr meu filho na escola cristã, eu vou levar ele todo domingo na igreja. Gente, isso é importantíssimo, mas não basta. Estou falando com propriedade de causa, tá? Não basta. A gente precisa de gerar os nossos filhos espiritualmente para que eles nasçam de novo. Isso é muito importante nós entendermos. Dê o exemplo, seja coerente, tenha uma palavra coerente com o seu agir, né? Tenha responsabilidade com as pessoas que Deus confiou nas suas mãos, que são seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus alunos, mas enfim, seus discípulos. Tenha responsabilidade com eles, tenha a honestidade de pedir perdão quando você falhar, porque nós somos humanos, né? Papai e mamãe também erram. Nós também temos dias ruins, tomamos decisões erradas e a gente tem que se apropriar disso e não temer pedir perdão, como a gente já conversou aqui também. Isso não tira a autoridade de ninguém, muito pelo contrário, isso é coerente com aquilo que você ensina, né? Fortalece aquilo que você ensina pelo exemplo. Peça perdão quando você falhar, tente não falhar novamente naquilo que você já pediu perdão, tente não reincidir nas mesmas falhas, porque isso também tem tudo a ver com um arrependimento genuíno. Quem se arrepende genuinamente não fica repetindo, né? E pedindo perdão toda hora. Você perde autoridade, né? Você perde autoridade. Você vai falando e fraqueja de novo, vai lá e falha de novo na mesma área, cai no mesmo buraco. Né? Aí também não dá, né? Não dá. O nosso programa já está chegando ao fim e eu quero que vocês... Eu já deixei aqui as minhas considerações finais e queria começar agradecendo, Vanessa. Obrigada por você ter vindo. Obrigada, eu Obrigada amei. mesmo. Que bom. Que bom. Valeu a pena você ter reorganizado a agenda, Vanessa? Ouvi vocês, ouvi tanta coisa boa. Muito obrigada. Coisa boa. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Somou muito com a gente. Que Deus te fortaleça aí Amém. nesse seu papel tão importante. Amém. Viu? Obrigada. Simone, suas considerações finais, minha linda. Então, nós temos desafios, mas nós temos que acreditar que a porcentagem diminui quando a gente se propõe a ser um exemplo, né? E nosso maior exemplo, eu falo que nosso padrão ele é muito alto, né? Que nosso padrão é Jesus. Então, ele é o padrão que a gente deve seguir, porque nós somos falhos, as pessoas também. Então, é o padrão que a gente deve apresentar para os nossos filhos e buscar cada vez ser mais parecidos com ele, embora não seja fácil, mas a gente prossegue no caminho. Amém. Você, Carlinha? Gente, eu vejo quando você está dando o exemplo é como se fosse o fruto que você está dando, né? E o fruto, para ser um fruto bom, saudável, a árvore tem que ser boa, a árvore tem que estar bem cuidada. Então, é aquilo que nós colocamos aqui, que você colocou muito bem colocado. Cuide-se primeiro, cuide para que você seja um bom exemplo, para que você possa exalar coisas boas. Isso mesmo. É isso aí. E com essa fala da Carlinha, a gente deixa aqui o nosso coração, o nosso beijo com cada um de vocês que esteve conosco. A gente espera de verdade
que os nossos chás e as nossas boas conversas estejam edificando você, inspirando você a ser pessoas melhores. Deus abençoe e até o próximo chá, se Deus quiser.